Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Marcelo Felipe e hoje vamos ter uma mini aula sobre as figuras mais emblemáticas da história. Nós vamos falar sobre Sócrates. E para entender a filosofia ocidental, a gente precisa entender o que aconteceu nas praças de Atenas há mais de 2.400 anos. Sócrates não escreveu livros, mas ele mudou o foco da filosofia. Ele parou de olhar para a natureza e passou a olhar para o ser humano, para a nossa ética e para a nossa alma. Vamos falar sobre um tema interessante que é a moralidade em Sócrates. Antes de a gente falar sobre o método, a gente precisa entender o objetivo de Sócrates. É preciso entender que Sócrates buscava virtude, e para ele a moral não era seguir regras cegamente, mas sim agir com base na razão. E ele tinha uma frase famosa que resume bem isso: ninguém faz o mal voluntariamente. Para Sócrates, se alguém faz algo errado, é por ignorância, por não conhecer o verdadeiro bem. E é exatamente por isso que a missão dele era investigar as noções morais. Em sua época, ele andava por Atenas perguntando: o que é a justiça? O que é a coragem? O que é o bem? Ele queria que as pessoas deixassem de lado as opiniões superficiais para alcançar um conhecimento mais profundo. Agora vamos para o ponto principal do nosso assunto: a maêutica. A palavra maêutica vem do grego e significa a arte de realizar partos. E isso não é por acaso. A mãe de Sócrates era parteira. Sócrates dizia que herdou o ofício da mãe, mas de uma forma diferente. Enquanto ela ajudava a dar à luz a crianças, ele ajudava a dar à luz a ideias. Em um diálogo famoso, Sócrates explica que ele mesmo não possui a verdade, e que o papel do filósofo não é dar respostas prontas. O método funciona exatamente assim. Vamos começar pela ironia. Primeiro ele levava o interlocutor a admitir que não sabia o que pensava saber, e isso limpava a mente dos preconceitos. E qual é a relação disso com o parto? É através de uma série de perguntas certeiras que ele guiava as pessoas para que ela mesma descobrisse a verdade dentro de si. Ele não ensinava, ele ajudava a pessoa a pensar por conta própria. E essa atitude é uma pedagogia da descoberta, não da transmissão. Ele não transmite o conhecimento para a pessoa, ele retira o conhecimento de dentro da pessoa. Muitas vezes, esses diálogos terminavam em aporia. Isso significa que eles não chegavam a uma conclusão definitiva, a um final feliz. Mas será que isso era realmente ruim? Essa é a questão. Para Sócrates, isso não era ruim. O valor estava no processo de revisar as próprias ideias e remover os erros. Infelizmente, incomodar as pessoas com perguntas difíceis teve um preço muito caro. Sócrates foi levado a julgamento, acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. Por fim, foi condenado a beber cicuta, que é um veneno poderoso. Mas no fim, como vemos nos diálogos Apologia e Fédon, ele se manteve fiel à sua busca pela verdade e pela imortalidade da alma. E para encerrar, o que Sócrates nos ensina hoje, especialmente para nós que estamos no caminho da licenciatura, Sócrates nos ensina que educar não é encher um balde vazio, mas sim acender uma fogueira. Ser professor, no sentido socrático, é ser esse facilitador que instiga o aluno a dar à luz as suas próprias conclusões através da razão. Olha, eu sinceramente espero que essa aula tenha sido útil para vocês compreenderem a importância da ética e do método socrático. E sabe que muitas pessoas já têm o conhecimento dentro de si porque antes de ler um livro, antes de estudar, elas tendem a ler o mundo, a entender o mundo, a conhecer o mundo. Então muito do conhecimento não precisa ser colocado dentro da cabeça de ninguém. Ele precisa ser retirado lá de dentro. Voltei aqui para poder falar algo que eu acho importante que seja dito nesse caso, né? A maêutica, o método socrático, ele vai além de um debate, de um discurso, ou você querer ganhar uma briga intelectual, ou falar algo muito pesado, muito bom, que derrube seu adversário, né? Nós estamos falando aqui, na verdade, da busca pelo conhecimento e no auxílio da pessoa a encontrar esse conhecimento dentro das suas próprias experiências pessoais, das suas próprias visões de mundo. A importância do método socrático é exatamente essa, né? Paulo Freire falava que antes de a gente ler um livro, a gente já lê o mundo, a gente já tem uma visão completa do mundo diante da nossa própria perspectiva. E o nosso objetivo como professor, futuros professores, né, para quem a gente está fazendo a licenciatura, é auxiliar a pessoa a buscar esse conhecimento dentro de si e fazer ela entender que o conhecimento não está num pedestal muito alto, inalcançável, que você só precisa alcançar
com muito sacrifício. Não, não. Se você olhar para dentro de si, olhar as suas próprias experiências, você é capaz sim de entender o que está acontecendo ao seu redor. Você é capaz sim de conseguir contextualizar as coisas que você está vendo, entendeu? Encaixar elas no mundo atual, encaixar elas dentro da sua realidade e aplicar elas na realidade ao seu redor, das pessoas ao seu redor, né? Lembrando que cada pessoa que se posiciona perto de você, próximo para você, ela tem uma realidade específica e individual, né? E você entender essa individualidade, entender que cada um possui diferentes tipos de conhecimentos e você conseguir juntar tudo num próprio balaio e entender o que está acontecendo no mundo ao seu redor, isso já é um baita conhecimento. E o método socrático realmente de você conseguir tirar da outra pessoa, através de perguntas feitas, o conhecimento que ela já possui, é um segredo universal de crescimento, de busca pelo saber, né? A busca do saber não deve parar nunca, porque aquele que pensa que sabe tudo é exatamente a pessoa que está em desvantagem diante das outras. Aquele que acha que não sabe nada é exatamente a pessoa que tem muito a ganhar na sociedade, porque ele vai continuar buscando conhecimento. Aquele que acha que sabe tudo, ele vai parar, porque vai pensar que não precisa mais adquirir conhecimento nenhum, não precisa buscar, não precisa mudar, não precisa crescer, não precisa evoluir. Portanto, saber que nada sabe é a atitude mais importante, é o primeiro passo para você poder correr atrás do conhecimento, aprender e evoluir como pessoa. Eu acho que é importante botar esse parênteses nessa mini aula que eu dei para vocês aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima.